Pronto, a partir de agora está gravando, certo? Vamos partir de onde a gente parou, que foi em limites laterais. A gente fez aquela aula na quarta, onde eu expliquei a definição de limite, falei do limite com epsilon e delta, dei uma noção geométrica que já dá uma ideia mais ou menos do que é que vai ser esses limites laterais. O que serão os limites laterais? É quando você fizer uma aproximação de uma função, você tem uma função lá, você quer estudar o comportamento do x do domínio próximo de um elemento. Aí quando você pega na reta, você tem um elemento, você faz um intervalo em torno desse elemento. Aí você pode se aproximar desse elemento pelos dois lados, ou pela direita ou pela esquerda. Aí é o que a gente chama de limites laterais. A gente vai fazer o limite de uma função f, quando x tende a um ponto A, pela direita ou pela esquerda, certo? Em alguns casos, a gente tem que ter cuidado com isso, que quando você faz o limite tender para a direita ou pela esquerda, o número x que se aproxima do A, quando você faz x tende a A, esse x é diferente de A. Então, na maioria das vezes, o A nem pode ser colocado na função, porque ela não está no domínio. Mas quando você faz x tende a A, o x não é o A, certo? Então, as condições que você vai ter é o seguinte, você tem aí, como vocês estão enxergando, tem uma função, pegar aqui que dê o domínio dela, certo? Aqui você domínio da função aqui, e você vai pegar um intervalo AB, né, que esteja contido no domínio. Né? Quando você faz o gráfico de uma função, você vai ver que é o gráfico. A função vai de A a B, por exemplo. Então, tudo que está aqui no x é o domínio de f. Essa função aqui for f. Certo? Ela está definida aí dentro do A até o B. Às vezes você colocar o ponto aqui aqui fechado, se você estiver considerando os extremos, né? Esse intervalo tem que estar contido no domínio de f, lembrando que o domínio da função f está aqui no eixo x e a imagem vai estar no eixo y, certo? Então esse intervalo está contido no domínio, aí o L é o limite. Lembrando que a gente está usando a notação limite de f de x, onde x tende a igual a L, né? Só um minuto. Ah, tá aqui. Deixa eu só ajeitar aqui o carregador da minha bateria que deu um sinal aqui de que está descarregando. Só um minutinho. Pronto. Normal. Então aí você tem o limite da função f de x quando x tende a A, que é igual ao L. Então lá na aula de quarta, eu expliquei para vocês que existe uma definição formal de limite que a gente usa um epsilon e delta. Eu até expliquei lá o que era. Então a gente faz assim, você tem o L, aí você pega o L e um intervalo em torno dele. O que seria isso? Você desenhar aqui a reta, aqui é o L, eu posso pegar o intervalo aqui em torno de L, de raio epsilon. Ou seja, a distância daqui até aqui é epsilon. Significa que esse ponto aqui é L mais epsilon, e esse aqui é L menos epsilon. Então eu tenho um intervalo de raio epsilon, que é isso aqui, e... Ah, desculpa, eu coloquei foi na imagem, no domínio. Só para ser mais... Sim, isso aqui tá certo. É porque não era na horizontal, era na vertical. É porque o L é na imagem. Só para... Isso aqui tá correto, o que eu acabei de falar, tá tudo certo, mas eu desenhei errado. Que assim, caso o intervalo é aqui, o L é aqui, esse raio é epsilon, então aqui é L menos epsilon, mais L mais epsilon, L menos epsilon. Aí se você olhar aqui no eixo X, você pega o A e o intervalo similar aqui de raio delta. Então esse aqui é A menos delta e esse é A mais delta. Então o gráfico da função vai estar por aqui.
Certo? Então significa o quê? Ave Maria, que desejo horrível. Quando você está se aproximando do A aqui, ó, a tendência é que o gráfico vai se aproximar de quem? Do L. Certo? Aí, os limites laterais vão ter a ver com isso, com essa aproximação aqui, ó. Esse intervalo, A, ele é de raio epsilon, significa que você tem A mais delta, olha aí, delta, raio delta, e A menos delta. Então, esse é o intervalo, certo? Quando você diz assim que um X está dentro desse intervalo, certo? Deixa eu colocar aqui. Se o X pertence ao intervalo A menos delta a A mais delta, significa dizer que o X é maior que A menos delta e menor que A mais delta. Isso é a definição. Tanto é que se você pegar isso, você pode escrever assim também. Módulo de x menos a é menor do que delta. O que está aqui embaixo, isso aqui, é a mesma coisa do que está aqui em cima. Isso aqui e isso são coisas equivalentes. Certo? Bem, então quer dizer que está dizendo que os números que estão próximos de A imagem cai próximo de L. Então vai ter uma equivalência. Do mesmo jeito disso, vai ser verdade também isso aqui. Vai pegar o f de x menos epsilon. Opa, tô só dando um fora hoje. Escrevendo errado. Você vai escrever L menos epsilon menor do que f de x menor do que L mais epsilon. Ou seja, você pegou um x bem aqui, ó. Então esse x está dentro do intervalo entre A menos delta e A mais delta. Então x menos delta em módulo é menor que delta. Então ele está aqui dentro desse intervalo. Aí você vai olhar a imagem dele, está bem aqui em cima. Caiu dentro do intervalo entre L menos epsilon e L mais epsilon. Então está aqui, ó, o f de x está entre L menos epsilon e L mais epsilon. Aí do mesmo jeito, você pode ter a analogia ao que eu fiz aqui do lado, que significa dizer que f de x menos L em módulo é menor do que epsilon. Ou seja, então essas duas coisas aqui são equivalentes. E aí onde está a moral, vamos dizer, da história da existência do limite, tá certo? Ele reside nisso daí. Mais para frente, a gente vai falar de funções contínuas. Aí nós vamos ver que as funções contínuas, existe uma ruptura no gráfico. Você está vendo esse desenho aí, ó? E vai fazer sentido mais ainda a gente precisar usar os limites laterais. Porque nas funções contínuas, os limites laterais vão ser úteis para nós estudarmos se essas funções têm limite ou não. Tá certo? Bem, beleza. Então, pelo que a gente viu aí desses intervalos, um intervalo que a gente pega em torno de um número A, vou pegar um x aqui, ó. Esse x está à direita do A. Por que ele está à direita? Porque o A é menor que x. Então, x é maior que A. Então, esses x são valores que são maiores do que A. A menor que x, o x menor que A é a mesma coisa, certo? Já se eu pegar ele aqui desse outro lado, x é quem é menor que A. Ou o A é maior que x. Certo? O A está aqui. Então, o que é que nós vamos fazer? A notação. Nós vamos usar essa notação aqui, ó. Limite de f de x quando x tende a mais. Esse limite de f de x quando x tende a com mais, cuidado para não confundir. Não é que o sinal de A é mais, não. O número aqui pode ser negativo, tanto faz quem é o número A. Pode ser zero, pode ser negativo, não importa. Esse mais aqui em cima é a notação para dizer que você está se aproximando dele pela direita, igual essa reta aqui, essa seta aqui, ó. Tá vendo esse mais? Então, ó, suponha que aqui é o ponto A, e você está fazendo o x se aproximar de A vindo pela direita. Então, todos esses x aqui são maiores do que A, ou seja, o A é menor que x. X está à direita do A, certo? Todo x que é à direita do A é maior que ele, certo? E se você fizer a notação similar,
um menos, significa que você vai estar se aproximando pela esquerda. Aqui está o A, você pega um X aqui, X é menor do que A. Então você pode se aproximar do A aqui pela esquerda, que ele faz aqui, ó. Certo? Então, usa a notação limite de f de x, quando x tende a menos em cima, igual a L. E a mesma coisa, esse A aqui não importa o sinal dele, pode ser zero, pode ser positivo, pode ser negativo, não importa. O símbolo em cima é só a notação, vai dizer que está fazendo o limite à esquerda, certo? Exemplo, ó, vamos supor esse desenho que está aí. Vamos supor que esse número aqui tem imagem M. O A está aqui. Quando a gente se aproxima pela esquerda, o gráfico está caminhando aqui em cima. A imagem, você pega um ponto aqui, a imagem dele está aqui em cima. Pega um aqui, a imagem está aqui em cima. Pega um aqui, a imagem está aqui em cima. Então, se você aproximar pela esquerda, você percebe que nós vamos estar andando em cima dessa parte aqui, né? Ó. Essa parte aqui que está do lado esquerdo. Se você pega o A pela direita, você vai estar nessa outra aqui em cima. Ó. Desenho aqui para cima. Então, no limite, ou seja, bem próximo de A, pela esquerda dá um número aqui bem perto de L. Mas se você for pela direita, no limite, que é aqui, ó, bem perto de A, o número vai dar um M. Então, nesse exemplo, nesse desenho aqui, eu poderia ter o limite de f de x, quando x tende a A pela esquerda, pode ser um L, e o limite de f de x, quando x tende a A pela direita, ser um M. E esse L ser diferente de M. Então, isso aí pode acontecer. O que é que vai ter de interessante em relação à existência dos limites de uma função? O que vai ter interessante, eu vou logo adiantando, é o seguinte: quando uma função existe o limite, quando você calcula o limite de uma função próximo de um ponto, quando você faz x tender a um ponto numa função, se esse limite existe, então os laterais têm que ser iguais. Então aí já tem uma forma de você saber quando o limite não existe. Se você calcular os limites laterais e eles não forem iguais, então essa função não tem limite naquele ponto. Certo? Vamos ver alguns exemplos aqui, né? Ó, vamos estar com uma função que seja desse tipo aqui, que são as funções mais interessantes. São dadas por sentenças. Ele quer o limite de f de x, quando x tende a 2 pela direita, e o limite de f de x, quando x tende a 2 pela esquerda. Certo? É isso que ele está procurando. Eu vou fazer numa outra tela para a gente não sofrer a influência do que está escrito aí, certo? Vocês, né? Não sofrerem a influência do que já está escrito na apostila aí. Vocês podem ter aberto ou podem estar olhando aqui no computador e de repente ser influenciado pelo que está aí e responder de acordo com o que está sem saber a convicção, sem ter convicção. Então eu vou mudar aqui a tela. E vou escrever a função. A função é f de x igual, ela é dada por sentença, certo? Ela é x ao quadrado mais 1, se o x for menor do que 2. Ela é 2 se x for igual a 2. E ela é menos x ao quadrado mais 9 se x for maior que 2. Então perceba que o 2 é o ponto de conflito, vamos dizer assim, é o que a gente tem que analisar. Parece que fora do 2 as coisas estão bem definidas. Que, ó, se ela for menor do que 2, a função é uma função quadrática, x ao quadrado mais 1. Uma parábola voltada para cima, porque o a é positivo. Quando ela for 2, a imagem é o próprio 2. E quando ela for maior que 2, é uma parábola voltada para baixo, já que é negativo. O a é menos x ao quadrado mais 2. Certo?
Vamos esboçar aqui um gráfico, né? Não está muito retinho, mas dá para entender. Bem, suponha que cada quadradinho desse é um ponto. Então, eu vou colocar aqui bem no 2. Ó. Certo? Então, a imagem do 2 vai dar o próprio 2. Então, tem um ponto bem aqui. Aí, se for menor do que 2, é x ao quadrado mais 1. Então, a gente tem que anotar essa primeira sentença. Daqui, ó. X ao quadrado mais 1. Lembra da aula lá de parábola? Isso aqui é o quê? É uma parábola deslocada para onde? Para cima, para baixo, para os lados? Alguém poderia dizer, só olhando? Para cima. Ela vai passar no ponto 1 aqui, ó. Ela vai começar no 1. Lembra? Então, se você escrever a função f de x igual a x ao quadrado mais 1, o f de 0 é 1. Então, ela começa no 1 aqui, ó. Então, ela vai subindo assim. O f de 2, por exemplo, daria, nesse caso aqui, por essa função, preste atenção, é para não confundir. Essa f, eu vou botar até uma f barra. Essa f barra aqui é essa. Se ela for definida no 2, ela daria 2 ao quadrado mais 1, daria 5. Agora, cuidado para não confundir. A nossa f é essa daqui, ó. Então, ela é definida no 2 é 2. Agora, no 1, ela é x ao quadrado mais 1. Então, ela é uma função tipo parábola assim, ó. Opa, deixa eu apagar isso aqui embaixo. Isso aqui é antes do 2. Então, bem em cima do 2 aqui, ela tem um buraco aqui, vamos dizer. Ela não pode invadir esse 2, que o 2 já tem imagem 2. Maior do que o 2, ela já passa a ser essa outra. Ó. Menos x ao quadrado mais 9. Né? Então, se você olhasse essa função separada, chamada de g barra, menos x ao quadrado mais 9, ela seria uma função com curvidade para baixo, passando no 9, né? Se você olhar só para ela, né? Não é isso? Ó, se a gente olhar só para essa função aqui, ela seria uma coisa assim, ó. Onde aqui é o 9, lá para baixo assim. Então, o que nós vamos fazer? Ó? O quadradinho, cada um é um. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bem aqui. Bem aqui. Estou fazendo apenas para ilustrar. O gráfico seria esse. Assim, ó. Só que por que eu estou colocando pontilhado? Porque eu não posso desenhar esse gráfico aqui. Aí, a partir daqui, eu ia ter um desenho assim. Ó. Um pedaço da parábola descendo. Perceba que eu coloquei pontilhado. Por quê? Alguém responde? Alguém pode dizer por que eu fiz esse pontilhado? Bem simples a resposta. Dá para entender que essa que tu escreveu é a continuação da que tá no eixo mais 1. Isso aqui, Aí dá para entender que é a continuação.
Essa é a continuação dessa daqui, né? Ó, da menos x quadrado mais 1. Mas eu não posso desenhar ela aqui, por quê? Porque a função f ela é definida por pedaços. Então, antes do 2, o gráfico tem que ser dessa. Ó, menor do que 2, o gráfico tem que ser dessa, que é esse pedaço aqui, ó. Aí faz uma bolinha no 2. Por quê? No 2, a imagem tem que ser o 2, que é isso que está pintado aqui, ó. E do 2 para frente, o gráfico tem que ser dessa outra. Então, por isso que eu só pude pegar daqui para frente. Eu não posso pegar essa parte que está pontilhada. Então, na verdade, essa parte não existe, né? Assim, eu pontilhei apenas para ter uma noção de como ficaria o gráfico. Mas não existe isso. Concordam? Aí, minhas perguntas. Quem seria o limite da função f quando x tende a 2 pela esquerda? E quem é o limite da função f quando x tende a 2 pela direita? Vamos lá. Nota-se muito claramente que pela esquerda você vai estar vindo por aqui, ó. E pela direita, aqui. Então, pela esquerda, quem é o gráfico que está comandando? É o x quadrado mais 1. E pela direita, menos x quadrado mais 9. Concordam? Sim. Outra coisa que vocês têm que concordar. Quando a gente faz x tende a 2 pela esquerda, significa que o x é menor do que 2. Certo? E, obviamente, x é diferente de 2. Ele tende a 2, mas não é 2. Certo? Então, quando a gente faz isso, eu estou me aproximando pela esquerda. Então, quem é a função f? Falem. X ao quadrado mais 1. Quando x tende a 2 pela esquerda. Pronto. Então, a função que eu vou usar é essa. E quando eu estiver usando o x ao quadrado, ou 2 pela direita, qual é a função que está comandando? X ao quadrado mais 9. Pronto, é isso aí. Quando você se aproxima pela esquerda, você está dizendo que x é menor do que 2. Então, a função que você tem que usar é a função que está à esquerda. Quando você está na outra, é a direita. Só um erro aqui que eu cometi. Peraí, quando eu substituo a função, eu não preciso mais colocar o menos e um ar, não. Ó, só observação. Limite f de x quando x tende a 2 pela esquerda. Aí você olha para f. Pela esquerda, o x é menor que 2. X menor que 2, a função que eu devo usar é essa daqui. X quadrado mais 1. Aí eu coloquei ela aqui. Na hora que eu substituir a função, não preciso mais colocar o sinalzinho de menos em cima. Aí você olha que isso aqui é um polinômio, tem alguma definição, um problema de definição? Eu posso jogar o 2 aqui? Pode sim. Feito, pode. Só substituir. 2 ao quadrado mais 1, 4 mais 1, 5. Significa que pela esquerda, bem perto do 2 aqui, a imagem deve estar se aproximando de 5. E pela direita você faz a mesma coisa. Na hora que eu fiz pela direita, você troca o f pela função pela direita, que é menos x ao quadrado mais 9. Aí você tira o mais, então você pode pensar só no 2. Então dá menos 2 ao quadrado mais 9. Dá quanto isso daí? 3. Menos 2 ao quadrado mais 9. Dá 5 também, né? Dá 5. Dá 5. É porque meu desenho não está muito... Não tá muito o meu desenho, na verdade, ele não está muito... Vamos dizer assim, ele não tá dos melhores aí, porque o desenho não ajudou muito, porque assim, ah, na verdade, deixa eu só melhorar esse desenho, né? Esse desenho, ele não tá porque assim, a gente teria que olhar para essa função menos x ao quadrado mais 9, mas aqui embaixo, assim, é como se na verdade esse desenho tivesse mais aqui embaixo, porque assim, eu coloquei menos x ao quadrado mais 9,
No zero, ela é 9 aqui em cima, mas a função vai descendo, na verdade, assim, né? Ela vai caindo. Então, aqui no 2, esse gráfico, para ser bem sincero, ele teria que estar aqui mais embaixo, certo? Para ser mais realista. Porque o desenho aqui pode levar você a confundir. Mas é porque eu não fiz o desenho de uma forma muito real, certo? Tem que ser bem aqui em cima. Deixa eu apagar esse. Mais ou menos isso. Pode ser até mais perto ainda, na verdade, certo? Pode ser até mais perto. Porque quando você substituir o 2, ó, menos 2 ao quadrado mais 9 dá 5. Significa dizer que quando você está se aproximando aqui do 2, a sua imagem aqui em cima também está se aproximando do 5. Então, na verdade, esse desenho é bem próximo mesmo. É bem próximo desse bichinho aqui. Certo? Então, os limites laterais coincidiram. Ou seja, o limite da minha função f de x, quando x dá 2 pela direita, ele coincidiu com o limite da função f de x quando x dá 2 pela esquerda. Ambos deram 5. Aí nós vamos ver que isso daí caracteriza o limite. Quando o limite de uma função existe num ponto, os limites laterais são iguais. Então, essa função aí, se eu perguntar a ela, quem é o limite da função f quando x tende a 2? Aí vocês já sabem agora. Que quando f tende a 2, ela se aproxima de 5. Mas perceba uma coisa interessante ainda, que eu vou destacar. Se eu pegar essa própria f e aplicasse em 2, o resultado seria 2. Concordam? Ó, porque o f de 2 é 2. Não é 5, não. Então, por um lado, f de 2 é 2, é diferente dos limites laterais. Então, os limites laterais coincidem, mas a função não é a f aplicada em 2. Mais para frente, nós vamos ver que isso daí também é uma coisa que a gente vai analisar em funções contínuas. Uma função contínua, isso não aconteceria, certo? Nós vamos ver que essa função aí, no caso, ela não vai satisfazer a continuidade. Professor, então, no caso, essa f de x, ela não tem limite? Não existe o limite para ela? Não, não disse isso não. O limite existe. Porque se você fizer limite f de x quando x tende a 2, você percebeu aí que É porque eu não devia estar adiantando, já estou adiantando. Porque o exercício, na verdade, era só para calcular os limites laterais. Tanto a direita quanto a esquerda deram o mesmo valor, deu 5. Certo? Aí o que eu estou adiantando de informação é que quando uma função existe o limite, os limites laterais são iguais. Então, nesse caso aí, ela satisfaz a condição de existência de limite. Tá vendo como é o gráfico? O meu gráfico não foi tão realista, né? Porque, ó, isso aqui tá mais bem feito. A função x ao quadrado mais 1 é essa, ó. Veja que ela passa no 1 aqui. Aí, se você continuar aqui o desenho, ó, aqui é o 5. O 9 é bem aqui. Então, esse outro era para ser assim, ó. Passando pelo 9. Aí, bem aqui pertinho do 5, ó. Elas duas são mais ou menos iguais, ó. E no 2, f de 2 é um 2, é um ponto. Então, para ser bem realista, o que você tem é que os limites laterais são iguais, mas a função f no 2 não é igual aos limites. É isso que eu quis dizer. Essa função ela não é uma função contínua, mas isso não tem a ver com a existência do limite, certo? Funções que você calculou os limites laterais aí no 2, no menos 2 coincidiu, certo? Mas não é f de 2. Só uma pergunta aqui, o Petrúcio Monteiro. Professor, nas atividades anteriores o senhor passou o exercício para os alunos? No último vídeo, ou foi na segunda, ou foi semana passada, ou foi, não me lembro qual foi a aula,
eu mostrei uns exercícios que eu recomendei os alunos fazerem. No capítulo 1 foi revisão de funções, certo? Então eu recomendei os alunos fazer alguns exercícios lá para treinarem. E já de limites também, se eu não me engano, na última aula eu peguei lá na seção de exercícios, você vai lá e as primeiras questões têm a ver com o que eu fiz na aula. E fica mais prático vocês fazerem o exercício que está no próprio livro, certo? Beleza. Você só vai aprender treinando mesmo. Se você ficar só assistindo a aula, não vai aprender nada. Beleza, então aí temos um caso dos limites laterais, um exemplo. Essa daqui é uma das minhas preferidas, um dos meus exemplos que eu mais gosto. Vamos olhar aqui a função que tem um módulo, ó. Eu tenho f de x igual módulo de x sobre x, se x for diferente de zero, e 1 se x for zero. Se a gente tivesse numa sala de aula, seria melhor eu fazer esse tipo de exercício aqui, porque vocês não iriam olhar no livro e eu poderia pedir para alguém na lousa. Vou botar aqui normalmente a lousa digital. Apagar a lousa aqui e vou fazer esse outro exemplo. Vamos lá. A função f de x é módulo de x sobre x, se x for diferente de zero, e 1 se x for igual a zero. Então, a gente já sabe que eu vou fazer aqui um ponto cartesiano. Se x for igual a zero, ou seja, bem aqui no centro, a imagem dá 1. E essa daqui de cima, módulo de x sobre x, se x for diferente de zero. Como é que é isso daí? Alguém poderia explicar aí para mim como é que fica essa função? Sem olhar o livro. Alguém quer explicar? Como é que fica essa função f de x módulo de x sobre x? Isso vai ser uma reta, não? Sim, mas como? Eu acho que ela vai ficar, acho que paralela com x, com x. Exato. Mas a gente pode ainda eu ainda posso apertar mais ainda e perguntar mais. Mas exatamente em que pontos? No caso, eu acho que ela seria contínua só no 1, eu acho. Não sei. Provavelmente não sei. Beleza. Então vamos aqui. Módulo de x sobre x, se x for diferente de zero. Quem é o gráfico disso aqui? E aliás, quem é isso aqui? Módulo de x sobre x. Bem, x ser diferente de zero, você já tem que pensar em duas possibilidades. Ele pode ser positivo e ele pode ser negativo, concorda? Então, x diferente de zero implica que x pode ser positivo ou x pode ser negativo.
Se x for positivo, o que é que implica? Que o módulo de x é igual a x. Daí, o módulo de x sobre x é igual a x sobre x, que é igual a 1. Todo mundo concordou ou todo mundo entendeu? Concordo assim. Tá certo. Se não entendeu, fale. Muito simples, né? Isso aí foi a definição do módulo. A gente está usando simplesmente o módulo. Se x for positivo, o módulo de x é o próprio x. O que implica que essa função aqui, que é módulo de x sobre x, o módulo saiu como sendo x sobre x é 1. Se x for negativo, o que é que implica? Que o módulo de x é menos x. Daí, módulo de x sobre x é menos x sobre x, que dá igual a menos 1. Claro que a gente pode dividir aqui x por x e x por x, porque nós estamos supondo que o x é diferente de zero. Então, essa função aí, nada mais, ela está disfarçada, né? Ela está enganando a gente, tentando nos enganar. Essa função é módulo de x sobre x, ela é simplesmente igual a quem? 1, se x for positivo, e menos 1, se x for negativo. Então, olha para o desenho aqui. Ó, no zero dá 1. Aí, se x for positivo, certo? Se x for positivo, ela vai dar sempre 1 aqui, ó. Se x for negativo, ela dá menos 1. Menos 1 aqui. Entenderam? Aí quem é, para vocês aí fazerem, quem é o limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda e quem é o limite de f de x quando x tende a 1 pela direita? Aí, para quem está assistindo às aulas hoje pela primeira vez, ou para quem já está assistindo, não é a primeira vez, mas eu estou repetindo, vou reforçar, é bom que sempre nas aulas, nas minhas aulas especificamente, vocês assistam com papel na mão, próximo, um caderno, porque vocês vão precisar, de vez em quando, treinarem, tá certo? Eu vou deixar assim uns exercíciozinhos, ó, faça isso aqui, faça... Na aula de sexta passada eu pedi para vocês resolverem uns exemplos, né? Então hoje eu estou pedindo aqui, eu estou pedindo que vocês façam isso aqui agora, ó. Eu quero que vocês encontrem quem é o limite de f de x quando x tende a menos 1, ou quando x tende a 1 pela esquerda, e f de x quando x tende a 1 pela direita. Eu basicamente já fiz tudo aí, então não tem muito o que você fazer não, é só juntar o A com o B e dizer o que é a resposta. Bora lá?
Que deu aí? O que é que deu? Substituindo aqui, deu 1 e menos 1. Para a primeira, menos 1, quando o x tende à esquerda. Peraí. Eu cometi um erro. Peraí. Eu cometi um erro, desculpa aí. Pode ser que isso tenha dificuldade. Eu escrevi errado aí na hora de colocar, é porque não era x tendendo a 1, é a 0, né? Droga. É a 0, né? É a 0 pela esquerda. E a 0... professor, por isso no caso estava todo tendendo a 1. Ou se aproximando no caso de 1. Ah, sim. Desculpem aí, eu cometi esse equívoco. É porque na hora de colocar aquele x tendendo a 0 pela esquerda, 0 pela direita, eu fiquei olhando para o 1 e menos 1, aí acabei me equivocando. Desculpem. Mas de toda forma, tava mais fácil ainda. Do jeito que eu tinha colocado. Se fosse 1, tava mais fácil. Tava mais fácil. Aliás, é fácil, né? Porque há um pela direita e um pela esquerda. X era maior que 1, x é menor do que 1. Ficaria um pouco esquisito só o x ser menor que 1, porque eu poderia considerar o x negativo. Aí a função dele daria outra coisa. Enfim, mas eu já estou corrigindo o que eu coloquei. Então, fazendo aí x tendendo a 0 pela esquerda, x tendendo a 0 pela direita, vocês percebem que o resultado vai ser bem simples. No caso, quando x se aproxima de valores menores que 0, ele vai tender ao menos 1, no caso, né? E quando forem maiores que 0, vai para 1. Vamos lá. Porque assim, o limite é f de x quando x tende a 0 pela esquerda. Aí o que você tem que analisar? É quem vai ser a sua f. Porque a f é uma sentença. Certo? X tende a 0 pela esquerda significa que x é menor que 0. Você está aqui a reta, você está aqui o 0, você está com x aqui antes do 0. Então, antes do 0, quem é a sua função? Se ela é negativa, a função dá menos 1. Então, é limite da função menos 1 quando x tende a 0. Ou seja, é constante, é menos 1. Se você fizer o limite da função f de x quando x tende a 0 pela direita, basta você analisar quem é a sua função f quando x tende a 0 pela direita. Ora, x tende a 0 ele é maior que 0 pela direita, né? Se x tende a 0 pela direita, implica que x é maior que 0. Então a função é constante em 1. Então fica o limite de 1, que é a sua função, quando x tende a 0. Ora, mas se é uma constante, então o limite é 1. Então, quer dizer que os limites laterais, nesse caso, não são iguais. Ó. Limite de f, quando x tende a 0 pela esquerda, é diferente do limite de f, quando x tende a 0 pela direita. São diferentes. Tá claro?
Tá entendido, né? Beleza, vamos voltar aqui para o material. Tá aqui, ó. A sua função f, quando x tender a zero pela direita, ela é sua função constante 1, que tem limite 1. Quando tende a zero pela esquerda, ela é constante igual a menos 1. E acabou. Aí no 1 ela é zero. O f de 1, ele definiu como sendo zero. Então, é isso que ele queria que você fizesse. Certo? O desenho é esse. Só tem um erro aqui nesse desenho. Porque, ó, no zero ela é 1. Aí essa bolinha aqui era para estar pintada, era aqui em cima. E aqui é para ela estar aberta, assim, ó. Certo? Ele pintou no lugar errado. Aí tem outros exemplos, certo? Funções que são... Esse exemplo é interessante. Sempre essa apostila ela tem muitos exemplos que utilizam definições, conceitos que vocês veem bastante na física, certo? Aí tem um exemplo que ele chama de contração de Lorentz, que tem a ver com na teoria da relatividade especial. Você tem que o comprimento de um objeto é função de sua velocidade. Então, ele colocou aqui uma função comprimento, certo? L, em função da velocidade. É como se fosse uma função f de x. Se acostume com essa questão de mudar as variáveis, que f de x ou L de v dá no mesmo. Você entende o que é um f aplicado a um x, você entende o que é um f, um L que depende de v. Então, a variável aí é v. Essa função ela está escrita desse jeito, mas a gente pode colocar ela de uma forma diferente e perceber que tipo de função é essa. Ela é como se fosse raiz em 1 menos x ao quadrado. Então, ela é um L0 que multiplica 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado elevado a 1 meio. Só pode ser pensado desse jeito. Certo? Esse L0 é o comprimento do objeto em repouso, C é a velocidade da luz, ele considera aqui algumas coisas como constante, né? Talvez, e ele vai fazer o V tender a C pela esquerda. Certo? Aí algumas coisas tem que ficar bem parecidas. Quando é que você pode fazer um limite pela esquerda ou pela direita? Por exemplo, você tem aqui uma raiz de x. É o exemplo mais fácil possível. Eu posso calcular o limite de x dessa função quando x tende a zero pela esquerda? Sim, pode. Por quê? Peraí, professor. Deixa eu ver. Ah, não, pode não, porque seria, no caso, valores negativos, né? X tende a zero pela esquerda significa que x é menor do que zero. Eu Nessa confundi função, com. nessa função aqui, x menor que zero, você não pode colocar dentro do radical. Ou seja, qual é o problema aqui? O problema é que x menor do que zero não pertence ao domínio dessa função f. Se essa for nossa f, certo? Então, tem que ter esse cuidado. A função tem que. Os pontos que você está fazendo a substituição tem que estar no domínio da sua função f. Não, não faz sentido você aplicar f num ponto que ela não está definida. Certo? Você pode, nesse caso aqui, calcular o limite de raiz de x quando x tende a zero pela direita. Não é nenhum problema. Inclusive dá zero, né? Porque vamos aqui a uma observação. Nesse caso aqui, limite de raiz de x quando x tende a zero pela direita é simplesmente você olhar isso como um polinômio. É limite de x vai dar 1 meio. Quando x tender a zero. Você tira a direita. Ora, mas essa função não tem nenhum problema de definição do zero. Então é só substituir.
é zero. Nesse exemplo aqui, de Lorentz, a contração de Lorentz, o que você vai fazer é analisar o 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, com c tendendo, aliás, com v tendendo a c pela esquerda. Então, significa que você está pegando, aqui é o c, valores de v menor do que c, certo? Faz sentido? Porque v sobre c, ó, se v é menor do que c, passo c dividindo, implica que v sobre c é menor que 1. Significa que 1 menos v sobre c é positivo. Esse aqui é positivo, basicamente. Claro que aqui tem um quadrado, né? Mas se v sobre c é menor que 1, v sobre c é menor que 1, com mais razão, v ao quadrado sobre c ao quadrado é menor do que 1. Então, 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado é algo positivo. Então, você pode tirar a raiz. Essas são umas observações assim, que você tem que fazer para, quando você for calcular esses limites, não sair calculando aí sem perceber ainda o que está fazendo. Certo? Você tem que saber se existe, né? Se esses pontos estão no domínio da função, se você pode calcular. Porque tem muitas dessas coisas aí, pegadinhas às vezes, nesses exemplos. Certo? Então, veja só. Aquilo que eu tinha adiantado no início da aula. Quando uma função tem limite que existe no ponto A, esses limites coincidem com os limites laterais. Por exemplo, se você pega uma função f que tem limite quando x tende a um A e dá um L. Então ele está dizendo o seguinte, aqui, esse teorema. Você tem uma função com domínio D, nas condições lá das definições. Então, se o limite dessa função f de x é igual a L, se somente se os limites laterais são iguais. O que significa isso, se somente se? Quando você pega uma função que você calcula o limite num ponto A, se ele dá o L, é porque tanto o limite lateral à esquerda quanto o limite lateral à direita são os mesmos, são L também. Ou seja, se você calcular o limite lateral de uma função em uma função, dá um L, a esquerda e a direita também dão o mesmo valor, então essa função tem limite naquele ponto. E se a função tem limite naquele ponto, é que os laterais têm que coincidir. Então, nesses dois exemplos que eu fiz hoje, a gente teve um que deu igual, né? E um que deu diferente, ó. Essa daqui deu diferente. Uma deu 1 e a outra deu menos 1. Os limites laterais. A esquerda deu negativo e a direita deu positivo. Já esse outro exemplo aqui deu igual. Tanto a direita quanto a esquerda deram 5. Então, quer dizer que o limite dessa função f, onde x tende a 2, é igual a 5. Porque tanto a direita quanto a esquerda coincidem. Então, o limite de uma função vai existir se somente se L, se somente se os limites laterais são iguais. Então, aí você já tem uma condição para saber se o limite não existe. Se você calcular e eles forem diferentes, então você já sabe que aquele limite não existe. Tá claro? Então, a função f de x, que é dada por 1, se x for maior ou igual que zero, e menos 1, se x for menor que zero, aí se eu perguntar, existe o limite de fx quando x tende a 1? Nesse caso, não. Não, porque eles têm limites laterais distintos, diferentes, então não pode. Certo? Então, quando você desconfiar que um limite existe, se você desconfiar que um limite existe, ou não, está na dúvida da existência ou não do limite, você procura pelos limites laterais. Se eles não coincidirem, você já sabe que ele não tem, tá bom? Aí aqui tem vários exemplos. Eu não vou ficar fazendo todos, porque aí fica para vocês como exercício. Certo?
Tô vendo aqui se vale a pena eu entrar em limites infinitos hoje. E tem limite no infinito, aí tem umas coisinhas aí, eu tô pensando se eu entro nessa parte de limites no infinito. Deixa eu ver aqui, viu? Porque, assim, tem muitos exemplos, né? Aí depois dos exemplos vai ter essa parte de limites no infinito. Acho que eu vou começar, né? Para ganhar um pouquinho de tempo. O que seria limites no infinito? Eu não sei se didaticamente, mas ainda falou 15 para as 3 ainda, né? Um minuto, viu? Ó, limites no infinito. Rapaz, eu tô na dúvida se eu começo isso ou não começo. Eu não gosto de começar um assunto novo, misturar, né? Eu faço mais uns exemplos de limites laterais para a gente não precisar entrar nisso. Não, mas é porque esses exemplos aqui eu queria que vocês praticassem. Então é bom que vocês vejam esses exemplos. Não tem muito o que fazer mesmo, não. Então vamos lá, limites no infinito. Ter limites no infinito. É quando você vai fazer o seguinte, você vai estudar o comportamento do gráfico da função. Não necessariamente você vai estar se aproximando de um número. Significa que você vai procurar o x tendendo ao infinito no seguinte sentido. Ele vai crescer infinitamente ou decrescer infinitamente. Dependendo se for para mais infinito ou para menos infinito. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma definição e depois eu vou explicar. Ele diz assim, ó, considera uma função f que está definida de um ponto a mais infinito. O que é esse mais infinito? Você vai entender. Esse mais infinito está dizendo assim, ele vai pegar a reta, você começa aqui no zero, aí um, dois, aí vai só crescendo. Então, o número vai ficando positivo cada vez maior. Significa dizer que esse x está indo para mais infinito. Mas cuidado, mais infinito, isso não é um número, é apenas uma ideia. O x está crescendo infinitamente. Então, esse símbolozinho aqui não está representando um número. Está indo do A ao número infinito. Isso não é um número. É um intervalo aberto, ou seja, cresce e não para mais. Aí ele quer saber o que é que acontece com essa função quando você faz o x para o infinito. Será que ela tem um limite? Será que ela tem limite ou não tem? Aí ele está dizendo que ela tem limite L, ou seja, existe um limite L quando acontece isso. Ou seja, você pega qualquer intervalo, qualquer epsilon que você pegar, existe um número, tal que a imagem fica dentro desse intervalo, certo? Para todo x que você pegar que é maior do que A. Significa dizer isso, limite de f de x quando x vai para mais infinito, ele é igual a um L.
Então, deixa eu desenhar aqui para vocês entenderem. Eu vou fazer aqui a apresentação da lousa. Estou só começando aqui essa definição, porque assim, para a aula de hoje, basicamente, se eu parar limites laterais já é suficiente, mas aí eu queria que vocês praticassem esses exemplos, aí eu não vou ficar resolvendo, é bom que vocês pratiquem. Como eu normalmente estou fazendo a aula até 3, eu não queria terminar antes, né? Então, deixa eu fazer pelo menos essa introdução, aí na próxima aula a gente continua. Então, qual é a ideia dessa definição? Qual é a ideia dessa definição? Limite de f de x, quando x vai para mais infinito, é igual a um L. Vou fazer aqui um desenho assim. Perceba o seguinte, eu vou colocar aqui o seguinte, ele está dizendo que para todo epsilon que você escolhe, existe um A positivo, tal que f de x menos L é menor do que epsilon para todo x maior que A. Está dizendo o seguinte, para todo... no exemplo aqui, eu vou colocar o gráfico da função 1 sobre x. O que acontece com a função f de x igual a 1 sobre x, se toda vida que eu pegar o x eu colocar um número bem grande? Por exemplo, f de x igual a 1 sobre x, vamos colocar aqui alguns valores. Se x for 1, f de x é 1 sobre 1, né? Então dá 1. Se for 10, 1 sobre 10 dá 0,1. Se for 100, dá 1 sobre 100, que dá 0,01. Se for 1000, dá 1 sobre 1000, dá 0,001. E assim sucessivamente. Significa que quanto maior é o denominador, ou seja, quanto maior for o denominador aqui, mais perto de zero isso vai se aproximar. Ou seja, o limite da função 1 sobre x, onde x tende a infinito positivo, ele é zero. Olha só para esse gráfico, esse desenho. Pega um x aqui, a imagem vai dar aqui em cima. Pega um x aqui, a imagem vai estar mais aqui embaixo. Quanto mais você vai para a direita, ou seja, quanto mais você está fazendo o x crescer, mais perto de tocar aqui em cima ele está. Ou seja, ele está se aproximando aqui do zero, que é o centro, né? Deixa eu dar um zoom aqui para você ver. Ó. Ou seja, se eu continuasse aqui, essa reta nunca vai tocar. Porque essa função 1 sobre x, ela não dá zero. Ela nunca dá zero. Mas, se você fizer o x igual a infinito, o 1 sobre x vai se aproximar do zero. Ele tende a ser zero. Então, vai se aproximar. Então, a definição aqui está dizendo isso. Por mais que você pegue um intervalo, um epsilon, para todo epsilon que você, todo intervalo que você pegar aqui próximo do limite, aqui, que no caso é zero, ou seja, todo intervalo que você pegar em torno da imagem aqui, que é o f de x, vai existir um número bem grande, existe um número bem grande, se você pegar um intervalo aqui perto do zero, não importa, certo? Vai existir um número bem grande lá
vou pegar bem grande aqui na frente, o A, tal que se você pegar um X maior do que esse a imagem dele vai cair dentro desse intervalozinho aqui, porque vai estar dentro do zero, certo? E não importa o tamanho do intervalo que você pega perto do zero, você pode pegar um intervalo bem próximo do zero, assim, bem apertadinho aqui perto do zero. Vou dar outro zoom aqui. Vou pegar um intervalo aqui bem pertinho do zero, não importa. Se você for olhar lá na frente, vai existir um A, né? Tal que se você pegar um X maior do que o A, o X aqui à direita, a imagem dele cai lá dentro daquele intervalozinho. Então, essa é a ideia do limite no infinito. É você saber o comportamento da função. O que é que acontece com essa função aqui quando ela vai para o infinito? Ou seja, o limite de 1 sobre x, quando x tende ao infinito, significa dizer que essa função tende a ser zero. A imagem dela tende a ser zero. Que é isso que a gente acabou de ver aqui. Se a gente colocar valor... Professor, nesse caso é para valores positivos, né? Maiores que Sim, zero, no caso, né? porque justamente porque eu estou colocando mais infinito, certo? Nesse caso aqui, x tende a mais infinito, eu estou pegando x, opa, tendendo a mais infinito, então significa que x é positivo e grande, ou seja, números grandes positivos. A mesma ideia acontece quando x tende a menos infinito. Se eu fizer x tende a menos infinito, a ideia vai ser a mesma. Tanto é que o gráfico dessa função é assim, ó. Na parte positiva ela é assim. E na parte negativa é assim. Então, o infinito aqui é uma ideia, ou seja, você está fazendo aproximação, né? Uma tendência, tem x cada vez grande, mas a imagem está ficando pequena. Ou seja, a imagem está indo para o zero. Tá claro? E beleza, então, assim, eu só introduzi aí a noção de limite no infinito. Aí na próxima aula eu continuo. A partir da semana que vem, eu vou estar colocando os vídeos que eu prometi, certo? Aqueles vídeos curtos com certos temas. Os primeiros eu vou colocar de algumas funções específicas. Eu vou gravar uns assim de função, não sei o que. Aí eu jogo lá um vídeo. Aí quando eu fizer isso, eu aviso no grupo, tá bom? Pessoal, hoje eu coloquei um vídeo tal, aí você vai lá. Aí esses vídeos, a minha intenção é que eles sejam mais curtos. Sejam um vídeo de 10 minutos, 15, 20 minutos, tá bom? De acordo com a necessidade. Às vezes eu vou fazer uns bem curtos mesmo, de 5 minutos, só para fazer um exemplo. Aí vou postando isso aí, porque assim, a gente tem que contar a carga horária para as aulas assíncronas. Na verdade, assíncrono é tudo o que for servido como material para vocês, que não precisa ser online. Então, eu posso juntar essas coisas que eu gravo e jogo como aula assíncrona, para que vocês complementem as aulas, tá bom? Aí, a partir da semana que vem, eu vou estar postando. Aí, eu vou avisando no grupo de WhatsApp. O grupo do Google Classroom, eu só vou estar usando para postar um link. Hoje mesmo, não sei se vocês viram, eu coloquei o link da playlist do YouTube, certo? Eu coloquei, deixa eu só ver aqui um minuto. Eu coloquei o link porque algumas pessoas parece que não prestaram atenção, ou se não prestaram atenção, elas não se não lembram dessa parte da aula em que eu falei, né? Claramente eu falei que vou colocar aqui no WhatsApp de vocês, né? Só um minutinho aqui. Estou colocando aqui no grupo do WhatsApp o link da playlist. Aí lá já tem as 5 aulas, vai ter a de hoje. Aí eu vou adicionando esses outros vídeos por lá também. Mas como eles não vão ser de acordo com as aulas, não sei os dias nem nada, então eu vou avisando. Aí,
alguns alunos tinham perguntado sobre essa gravação, então eu vou colocando de acordo com. As aulas são assim, essa aula de hoje pode ser que mais tarde eu ponha. Se eu não colocar hoje, eu ponho segundo, terça, não sei. Eu vou colocar, certo? O importante é que vocês acompanhem o conteúdo. Eu estou gravando essas aulas, estou postando, mas lembrando, nós não temos a obrigação de gravar e de postar essas aulas que são síncronas. Essas que são no dia e horário da aula, eu não teria obrigação, não. Eu só faço porque, enfim, eu quero ser. Tô gente boa aí com vocês e estou postando o material, mas não teria obrigação, não, tá certo? Porque isso estimula muito os alunos a não assistir. Eu percebo isso nos outros semestres, né? Os alunos sempre começam assistindo, muita gente. Aí lá no final do curso tá um monte de gente que não tá faltando e não tá nem aí, fica só dizendo que vai assistir as aulas e às vezes nem assiste. Então, por isso que eu faço para registrar. Se o aluno não quiser aprender, aí o problema é dele. Professor, aí o canal lá, se inscreva e deixa o like. Não precisa deixar o like, não. Se quiser, deixa o dislike também, mas é só assistir, se quiser também, porque assim, também a ideia da gravação é mais para você revisar alguma coisa que eu fiz, porque assim, você assistiu a aula todinha aqui, né? Você assistiu a aula todinha aqui, aí tem uma parte que de repente que você não lembra ou você quer revisar, aí você vai lá e revisa, dá uma olhadinha de novo. E tá aqueles que faltaram, de repente você assiste todo dia, mas teve um dia que por infelicidade você não pôde assistir, ou porque estava ocupado, ou tinha alguma coisa aí, ou sua internet ficou ruim, aí você tem a chance de assistir novamente. Mas o que eu quero dizer é que não use isso como uma coisa recorrente. Eu nunca vou assistir às aulas porque o professor não vai, ele vai gravar o material mesmo, então não importa. Primeiro, porque eu também estou fazendo a frequência no encontro. Segundo, porque isso vai ser prejudicial. Se você passar 3 dias sem assistir a aula, vai ser 3 vídeos longos, que esses vídeos são quase 2 horas, para você assistir. Aí vai ficar cansativo para você. Então, leve a sério. Assista as aulas como se estivesse indo para a faculdade. Pegue um papelzinho que nas aulas eu vou fazendo essas atividades. Lembrando que em alguns dias eu posso pedir essa atividade para você enviar na hora. Inclusive, posso pontuar por elas, que eu tenho esse costume, às vezes, de passar umas questões e vocês terem que resolver e eu dou pontos por aquilo. Tá bom? Pois é isso aí, pessoal. A gente se encontra na próxima semana, na quarta-feira. Qualquer novidade eu vou avisando lá no grupo. Certo, professor. Boa tarde. Boa tarde. Tá, valeu, boa tarde.